Boa tarde. Vamos agora, né, dar continuidade ao pensamento do Nietzsche. Nessa segunda parte, nós analisaremos os conceitos trazidos pela genealogia da moral, o niilismo, o eterno retorno e o amor fati, e a contribuição é uma formulação que o Nietzsche estabelece para a ideia do super-homem. Bem, o Nietzsche trabalha em uma das suas obras mais importantes, que é a Genealogia da Moral, a construção, ou melhor dizendo, a reconstrução da ideia de bondade, da ideia de mal, dos conceitos de virtude que, na visão do filósofo, foram estabelecidos como mecanismos de dominação daqueles fundadores e participantes da chamada aristocracia, e que, em contrapartida, estabeleceram um domínio sobre os escravizados, né, principalmente posterior ao surgimento do cristianismo. Então, na genealogia da moral, o Nietzsche afirma que essa moral, ou esse conceito de moral, é uma máquina construída para dominar, né, e para dominar as pessoas que são submissas, né? Ou seja, os indivíduos, eles acabam utilizando desses instrumentos morais, dessas regras de conduta, para determinar comportamentos, para delimitar pensamentos e, de certa maneira, estabelecem um domínio ou uma ideia de dominação que é muito viva dentro da sociedade ocidental. Para isso, dois conceitos propostos pelo Nietzsche se referem àquilo que ele chama de moral aristocrática ou moral dos fortes e aquela que ele chama de moral dos escravos, não é, que vai fazer essa diferenciação entre aquelas pessoas que utilizam dos conceitos morais para dominar e aquelas pessoas que trazem nesses mesmos conceitos morais essa ideia, essa noção de submissão. Então, quando a gente fala de ideias da moral aristocrática, nós vamos observar que essa moral ela nasce triunfante. Por quê? Porque, para o Nietzsche, a aristocracia é uma afirmação de si mesmo. É o indivíduo que se convence do poder que tem, é o indivíduo que se convence da estrutura da qual ele faz parte e que se utiliza desses mesmos mecanismos para estabelecer uma situação de dominação. Já a moral dos escravos, ela é uma moral de negação. Negação a tudo aquilo que poderia pertencer a si mesmo. Essa ideia de negação está muito vinculada às propostas estabelecidas pelo cristianismo, principalmente no que está interligado à noção de pecado. Quer dizer, eu deixo de viver, eu deixo de fazer determinadas coisas porque eu acabo rotulando aquilo como pecaminoso. E isso gera uma retração no comportamento dos indivíduos, isso gera uma certa limitação da forma como esses mesmos indivíduos expressam e estabelecem os seus entendimentos. Então, a moral dos fortes ou a moral dos senhores é a moral do orgulho. É aquela que está ligada à generosidade, mas não naquela generosidade compassiva, mas a generosidade estabelecida pelo próprio individualismo, né? A generosidade consigo mesmo, e aí depois você percebe que isso também pode se dar na mesma medida para as outras pessoas. Enquanto isso, a moral dos escravos é uma amoral no entendimento do Nietzsche. É o contrário das ações. Por quê? Porque a ação moral dos escravos é uma ação marcada pelo ressentimento, né? Eu não consegui e aí eu acabo tendo, de certa forma, um revanchismo com relação àquelas pessoas que conseguiram. E aí depois o Nietzsche vai apontar para a democracia e para o socialismo como exemplos, digamos assim, de adoção dessa moral, desse ressentimento. Quer dizer, aquelas pessoas que estiveram sempre
acima e à frente das situações de poder, elas têm que ser banidas, elas têm que ser exterminadas. Enquanto aquelas pessoas que eram exploradas, elas passam, de certa maneira, a criar, não é, uma situação de igualdade. Para o Nietzsche, essa igualdade ela é errônea, não é? Ela é falsa, porque ela ainda se encontra permeada por uma série de vícios que esses modelos de funcionamento social não conseguiram superar. Os conceitos de niilismo, eterno retorno e amor fati também trazem para o pensamento nietzschiano um certo, como é que eu poderia dizer, entendimento ou uma construção conceitual que corroboram para que o pensamento do Nietzsche, nesse sentido de desconstrução, ele possa se afirmar. Quando nós falamos do niilismo, né, o niilismo considera que as crenças e os valores tradicionais eles são infundados. Então, o niilismo é a negação dessas realidades que nós podemos chamar de anteriores ao pensamento do Nietzsche. Por quê? Porque para o Nietzsche, essas ideias, como elas têm essa função negativa, elas não têm utilidade na existência, né? Justamente elas são contrárias, elas são a negação da existência autêntica proposta pelo filósofo. E depois, o niilismo, essa negação, ele se tornou necessário por dois aspectos. O primeiro, porque quando procuramos em todo o acontecimento um sentido, acaba se constatando a desilusão. Quer dizer, nós acabamos negando a nós mesmos. E um segundo aspecto é que acabou-se postulando uma ideia de totalidade, que todos nós somos iguais, somos homogêneos, depois que todos nós podemos ser explicados a partir dos mesmos conceitos, né, nessa ideia única de sistematização em que nós podemos ser todos englobados nas mesmas situações, e o caráter de organização, que deve ser base, deve ser fundamento para toda a ação dos indivíduos. Entretanto, na prática, o Nietzsche constata que o que se viu é que essa ideia de universalidade do homem é justamente construída para que os indivíduos eles possam acreditar num determinado valor. Só que esse valor, na prática, ele acaba se subvertendo. Por quê? Porque ele não existe de verdade. As pessoas elas não são respeitadas, de certa maneira, por aquilo que elas são, mas elas acabam sendo respeitadas por aquilo que os outros constroem, não para si, né, mas que os outros constroem para os demais indivíduos. Essa ideia de eterno retorno é uma ideia estritamente exponencial na filosofia do Nietzsche. Por quê? Porque ele diz que nós sempre existimos e nós sempre existiremos, né? O mundo tem em si a necessidade da vontade, né? Depois, mais à frente, a gente pode observar que essa vida ela precisa ser tão bem aproveitada para que nós tenhamos a necessidade em si de repeti-la mais uma vez e depois de otimizá-la. Então, desde a eternidade, o mundo é dominado pela vontade, né, de se aceitar. E essa aceitação é um aspecto muito ligado àquilo que nós queremos que se repita. Então, a vida precisa ser bem aproveitada para que ela possa ter um sentido autêntico. E depois, o mundo ele não procede de modo retilíneo em direção a um fim, né? Mas todas as coisas, eternamente, elas retornam e nós retornamos com elas. É um continuismo, né? E esse continuismo não significa dizer que as coisas se repetirão da mesma forma, não é? Mas que aquelas que forem bem vividas, aquelas que forem bem aproveitadas, né, necessitarão, mais uma vez, serem, digamos assim, vivenciadas. É evidente, né? Cada aspecto respeitando os tempos em que, porventura, possam vir a acontecer. Então, nós já existimos eternas vezes e todas as coisas conosco. O mundo que se aceita e se repete. Essa é a doutrina cosmológica do Friedrich Nietzsche. E
O último conceito que nós vamos trabalhar aqui é a ideia do amor fati, né? O amor ao destino. Amar aquilo que é necessário, aceitar o mundo e amar o mundo, não é? Dentro de todas as suas situações, dentro de todas as suas possibilidades. E mais, de nós nos fazermos partícipes desse mesmo mundo existencial. Quer dizer, as coisas elas não acontecem dissociadas, mas elas têm as suas interligações. Então, esse amor fati é a aceitação do eterno retorno, é a aceitação da vida. É quando o indivíduo ele percebe que aquilo que ele experimenta, ele já estava, de certa maneira, convidado a fazer ou convidado a repetir. E aí, nós vamos estar finalizando esse estudo, essa abordagem da filosofia do Nietzsche, com o seguinte aspecto: o trabalho da noção de super-homem do Nietzsche. Então, o sentido da Terra é a negação do sobrenatural. Tá? Nós não podemos esperar por as coisas que estão por vir, mas nós precisamos vivenciar as coisas que estão acontecendo no tempo e no espaço em que elas ocorrem. Então, esse sentido da Terra é a afirmação de que um novo homem ele deve amar esse mundo. E esse novo homem é aquele homem que abandona toda a situação de conexão com o sobrenatural, com o sagrado. A vida humana ela se estabelece na medida em que o ser humano, em que os indivíduos, eles tomam consciência dessa mesma vida. Então, o homem ele deve inventar, né, esse homem novo, ou, nas palavras do Nietzsche, esse super-homem, aquele que consegue ir além do que a limitação, digamos assim, pode oferecer. É esse homem que consegue amar a terra e que consegue estabelecer para si valores que são baseados numa saúde pungente, numa vontade forte, num amor verdadeiro e autêntico, né? Ou como propunha a ideia do Dionisíaco, né? Um homem que tenha orgulho de si, que tenha orgulho daquilo que ele realiza. Então, o super-homem ele substitui os velhos deveres pela vontade própria, tá? Então, nós, enquanto seres existenciais, nós precisamos, em certa medida, superar as nossas limitações, nós precisamos ir além, digamos assim, daquilo que, aspas, estaria determinado pelos outros, mas nós precisamos determinar para nós mesmos toda essa realidade. Então, o homem é o sentido da Terra. Somos nós que garantimos, somos nós que fornecemos essa autenticidade daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos. Então, para o Nietzsche, o convite é: abracemos a vida, sejamos otimistas conosco e depois tenhamos a vontade de repetir tudo aquilo que nós nos propusemos, ok? Então, gente, esse foi o pensamento do Friedrich Nietzsche. Continue aí fazendo as atividades e, né, qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima.